Surfpod. Primeiramente agradecendo o Miguel, nosso primeiro convidado desse projeto que a gente está iniciando, que vai chamar Surfpod. É uma mesa redonda, numa mesa quadrada, numa mesa de sinuca. Como que é a brincadeira, Jéssica? A mesa é de sinuca, mas o papo é surf. Uma mesa de sinuca, mas o papo é surf. Então é um novo projeto nosso aí, debater, conversar sobre assuntos do nosso mundo, né, do surf, mercado, competição, prancha, design, confecção, lançamentos, e a gente está sempre debatendo, sempre trazendo um convidado. Você é nosso primeiro convidado. Obrigado pelo convite. Então, tu pudesse apresentar aí, Miguel, para a galera que vai estar assistindo. Sou Miguel Ângelo Fabro, shaper há alguns anos já, parceiro aqui do pessoal do Espaço Surf desde 2011 e surfista viciado. É isso aí, Miguel. E quem mais está aqui? Então, eu sou o Anderson Kimura, sou um dos fundadores aqui do Espaço Surf Curitiba. E é isso aí, Japinha, conhecido como Japinha. E eu sou a Jéssica, jornalista do canal Dropando. E tô aqui para fazer esse intermédio nesse Surfpod. Não só jornalista do Dropando, né, como assessora de imprensa e assuntos de marketing do Espaço Surf Curitiba, sempre intermediando e organizando de uma forma mais jornalística, mais informativa, o que a gente tenta trazer de informação, de conteúdo, enfim. Ah, é que eu sou humilde, né? Então, galera, para inaugurar esse Surfpod, a gente pegou um tema no momento, a gente já estava há um tempo com esse projeto, discutiu um assunto e vamos falar do Final Five, do novo formato das finais do World Tour, do Campeonato Mundial de Surf, que a gente acompanha, torce, vibra e às vezes até se passa um pouco. Esse formato diferente, né? Pô. A Hip Cool, né, é a patrocinadora oficial desse novo formato, dessa última etapa, que está levando os 5 melhores ranqueados do circuito mundial do ano para uma final, né, para um novo formato final, meio estilo Super Bowl. E vamos começar já com essa polêmica. O que Miguel, né? Vamos começar com o Miguel. O que você achou desse novo formato? Cara, eu sou sempre pró a mudança, a modificação, a experiência. Às vezes, de primeira vez, nunca vai ser o melhor resultado ou vai espantar o pessoal que é acostumado com o mesmo formato de vários anos e reclama, às vezes, da inovação. Eu já sou justamente o contrário. Por mais que dê errado, acho que tem que experimentar para ver, para testar novidades, implementar novidades e fazer o surf ser cada vez mais interessante de assistir. E eu acho que vai ser interessante porque é completamente diferente que o mercado do surf, o mundo do surf de campeonato está praticamente o mesmo sistema fazem 20, 30 anos, eu acho. Então, talvez esse ano, por causa de pandemia, ficou um pouco quebrado, poucas etapas, mas é válido no sentido de os primeiros 5 do ranking são os 5 melhores do mundo. Talvez o que fique, eu acho que seja diferente, a questão, vamos pensar de como é que eu posso falar? Merecimento. Esse ano não vai ser o melhor de todas as etapas. Então o cara que surfa melhor onda grande, onda pequena, onda... no sistema antigo, o campeão é o cara que foi melhor em todos os eventos. Mais consistente, no caso. Isso, esse ano, os 5 melhores da média vão arriscar. Eu acho que entra o fator sorte um pouco mais na jogada e eu acho que o fator sorte é legal para, às vezes, mudar um pouco. Talvez nesse sistema o Kelly Slater não teria sido tantas vezes campeão mundial, talvez. Sim. Então, eu gosto da mudança, eu acho bem interessante, eu acho bem válido, eu acho que vai ser legal de assistir, porque também uma coisa que é vantagem nesse novo sistema é que você vai poder usar menos tempo para finalizar o campeonato. Então, você vai pôr o campeonato nas melhores condições, no mignon total. Mas você não achou que esse ano, durante todo o ano, eu percebi que eles não fizeram isso nas etapas? Não sei se é pela questão da pandemia, por chegar no lugar e resolver e desmontar o circo e ir embora, se é por questão financeira,
porque os árbitros recebem por dia, todo mundo recebe uma diária. Chegou, resolveu, às vezes um ano meio truncado, não sei a real situação financeira da WSL, mas 10 dias completos, eles têm um staff gigante pagando diária de 10 dias. Passagem, hotel, hospedagem. Resolveu em 4 dias, vai cada um para sua casa, recebeu suas diárias, não sei exatamente, posso estar falando besteira aqui. Tanto que os locutores da WSL nem vão para os campeonatos mais, né? Eles ficam lá na Califórnia. Você acha que é custo ou pandemia? Eu acho que é custo. Ou aproveitar a pandemia para perceber que dá para assistir, como muita empresa, né? Exato. Experimentaram e acabou funcionando e reduziu o custo. E ficou melhor. Sim, muita empresa percebeu durante a pandemia que com o funcionário em casa os custos reduziram muito, a produtividade aumentou e funciona. Pra gente que tá na internet, eu não senti diferença nenhuma, vamos dizer assim. Eu acho assim, como competidor, eu acho meio que difícil essa estratégia, assim, porque o cara vem crescendo, no campeonato o cara vem crescendo às vezes, sabe? O cara ganha uma bateria, o cara se prepara, o cara se aquece, o cara tá motivado. Ali não, ali de repente o Gabriel Medina vai ser o último, entendeu? Ele não vai vir crescendo, ele não tem aquela gana, que nem foi em Chopo lá. Por isso eles fizeram uma melhor de 3, talvez, para dar essa equilibrada pro primeiro que vai estar ali esperando frio, vamos dizer assim, né? Frio, então por isso é uma melhor de 3. Mas esse assim, formato é interessante. Pois é, o que vocês acharam desse formato melhor de 3? Na final, talvez para não ser injusto nessa questão do atleta estar esperando frio e vamos dizer que chega o cara que está em quinto, esse cara vai estar muito embalado. Sim, exatamente. Mas também vai estar mais cansado. Então acho que é uma forma de equilibrar, de não ser... Porque assim, entrando na questão do atleta, pode parecer injusto, né? O cara fez um ano, principalmente esse ano, o Gabriel Medina, fez um ano impecável, teria sido campeão antecipado. Melhor primeira fase dele de todas as etapas, de todos os anos que ele correu. Dessa era até então de pontos corridos, vamos dizer assim, comparando com o brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro de Futebol, pontos corridos, e antes tinha a era lá que tinha um quadrangular final, enfim. E talvez para tentar achar um equilíbrio. E aí entra numa outra questão, né? Essa questão do ser justo com o atleta. Estão questionando muito isso. Isso é uma parada interessante para a gente conversar. Não sei se vocês sabem, mas eu vi no site da WSL que vai ser uma bateria feminina, uma masculina, uma feminina, uma masculina. Então acho que eu pensava assim, meu Deus, melhor de 3, eles vão estar muito cansados. Mas não, né? Eles não tinha nem pensado nisso. Eles vão ter um tempinho ali para descansar. Eu acho que a própria WSL vai usar como experiência para o ano que vem fazer diferente e melhor, que nem era a questão da repescagem no circuito anos para trás. Uhum. A repescagem era para frente do campeonato e no começo caía os surfistas e depois tinha a repescagem. Agora tem a repescagem e cai só o cara que perde 2 baterias consecutivas de 3 homens. Então eles analisaram o resultado e verificaram que você consegue nesse sistema ser mais justo, né? Porque você só tira 4 depois de muita bateria e o campeonato fica mais interessante de assistir porque você vê os melhores correndo de volta. Então, eu acho que eles sabem o que vai acontecer direito também. Então, não sei de onde que pegaram a ideia. Talvez uma bateria do quinto contra o quarto contra o terceiro, talvez eles coloquem mais baterias nesse caminho para deixar mais justo, né? Porque o cara... esse ano tá excelente para os 3 primeiros, vamos dizer, o Brasil se deu muito bem nesse sistema porque tem 3 na cabeça, então o quinto colocado para chegar em primeiro, o cara tem que ganhar, eu acho que 4 ou 5 baterias, já o Medina só precisa ganhar 2. Então, mas dessa forma, pensando, é justo, por ele ter tido um ano mais, é igual quando faz um quadrangular, isso tá o primeiro vai disputar com o 8º, o segundo com o 7º. Já é uma forma de equilibrar. Se né, um time do quadrangular aqui no nosso Campeonato Paranaense de Futebol tem o quadrangular final. O time que classificou em primeiro pega o 8º. Teoricamente, o mais forte pega o mais fraco. É mais fácil de eliminar. Valorizam o primeiro lugar, o segundo lugar. A disputa mais acirrada, levando em consideração a campanha, é o 4º com o 5º. Pensando assim então talvez seja uma forma de equilibrar isso, de ficar, de certa forma, mais justo. Aí entra numa questão também, cara, bem discutida ultimamente, a gente ouve bastante, né?
Tem a galera ali que tá odiando e achando que é uma conspiração. Tem gente achando que é uma conspiração para ver se quebra essa hegemonia brasileira. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que a WSL chega a pensar nisso, conspirar e falar, vamos fazer um formato que equilibre entre as nações ou não? É meritocracia, cara, quem tiver melhor tá ganhando. Se os 3 melhores são brasileiros, tem que ficar Brasil, Brasil, Brasil. Como antes era Austrália, 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 Estados Unidos, Austrália, e aparecia um brasileiro ali. De dia vai deixar de ser brasileiro, né? E um dia vai deixar, são ciclos, são fases. Eu não vejo, eu não consigo ver. Eu vejo, o brasileiro é muito faminto para ser o árbitro da parada também, né? Eu acho um faminto de competição também, né? Mas eu acho que a gente foi, no passado, muito prejudicado. Eu acho que Fabinho, Teco, a galera aí, Raoni, a galera que veio de trás, esses sim sofreram. Preconceito, bullying, prejudicado foram. Mas o que eu vejo também é que esse sistema pesado contra o Brasil que formou os brasileiros de hoje. Eu acho que o brasileiro sempre tem que se provar, surfar muito melhor que os outros para conseguir ter resultado, gerou essa geração, essa galera que está hoje. O Brazilian Storm é um troço que os caras... Ninguém mais fala mal fora do Brasil porque eles se assustaram com a força que a gente chegou. E essa força veio justamente dessa gana de ganhar. Mas hoje em dia eu não vejo a WSL como fora, na minha opinião, o campeonato que o John ganhou aquele ano, acho que o primeiro ano, um pouco, talvez, baterias meio com votações meio erradas, mas às vezes um erro de árbitro. A gente julga muito como se estivesse puxando para o lado do outro, mas o cara é humano. Você acha que isso vem da nossa cultura do futebol? Ou do latino, que o sangue é quente para qualquer coisa, que tem que discutir, que tem que... Hoje em dia mais, até com rede social, todo mundo juiz de internet. Na verdade, é conhecedor de todos os assuntos, né? A gente se julga que sabe das coisas mais do que os outros, então é um pouco disso. A gente está, inclusive, aprendendo a trabalhar com isso na rede social. A gente sente que tem um pouco de menos violência entre os amigos, o pessoal está se ligando que não adianta muita briga. Então é uma questão de aprendizado, evolução, até no surf. A gente talvez consiga evoluir a partir disso e julgar menos nesse sentido. No meu ponto de vista, né? Não sei o que vocês acham. Eu queria colocar... Eu acho que a gente viu nas Olimpíadas também, né? Como que a torcida brasileira reage, né? Eu acho que ali deu para ter uma noção do que seria o surf sendo mais visto do que já é, assim. Eu acho que talvez nessa questão de torcida seria mais maléfico do que benéfico para a imagem do Brasil no surf. E eu vejo até a mídia, às vezes, o meu irmão que nunca assistiu surf na vida, mas o Medina e roubaram, não sei o que lá, é uma influência que vem... Se fosse ao contrário, o Medina fosse o Igarashi fosse o Medina, seria a mesma briga? Se o Medina tivesse virado na última onda... Por isso que eu falo, essa cultura do brasileiro que vem um pouco do futebol, a gente cresce com a cultura do futebol que teu time tem que ganhar. E que se foi roubado, é mais legal... Se perdeu, foi roubado. Se perdeu, foi roubado. Se você ganhou mesmo sabendo que foi roubado, é mais legal... É melhor a discussão do que a solução. Eu vi muitos argumentos principalmente nessa polêmica Medina e Igarashi Olimpíadas, porque já teve uma polêmica Medina e Igarashi lá atrás, de uma outra bateria. Até eu vi isso num texto que eu escrevi na época, há 3 anos atrás. Mas a questão ali, o que eu acho, o brasileiro sempre, aquela parada meio advogado do diabo, porque... Tinha muito surfista que eu admiro muito brasileiro, com muita bagagem, com muito respeito, que eu respeito muito, achando esse lance meio que o advogado faz, assim, de achar uma brecha. Estavam questionando, mas ele deu o grab. Mas deu com o grab, e o aéreo do Medina é muito mais difícil dar um D-back. Mas se fosse o contrário, a gente não ia aceitar. Na minha opinião, o aéreo do Igarashi foi um full rotation, que a prancha girou inteira no ar, caiu na base virada para a praia. O do Medina, ele cai na espuma e termina de desvirar. Aí o argumento do brasileiro virou que desvirar na espuma é muito mais difícil. Eu surfo e é mais difícil desvirar. Essa é a brecha.
achou a brecha, entendeu? Mas se fosse ao contrário, não, peraí, o Igarashi terminou na espuma e o do Medina foi full. Então o brasileiro tá sempre tipo... Então vem muito da nossa cultura, do futebol, da nossa... Desculpa, meu, só pra concluir. Do futebol, da nossa cultura, até da nossa parte jurídica, do nosso legislativo no Brasil, que tem essas brechas, essas falhas e é um pouco da nossa cultura. Você é uma nação sofrida que sempre tá lutando contra tudo, contra todos, a política contra, os caras sempre que podem se dar bem. Então talvez seja isso, né? A gente no esporte vê uma maneira de superação, vê o brasileiro lá e, pô, a gente gostaria que tivesse mais campeões, sei lá, essa cultura de tem o Senna, tem o Pelé, e você se emociona e você toma uma decisão baseada na emoção. E uma coisa que eu acho importante também é que o julgamento, o critério de julgamento, ninguém sabe, ninguém fez curso de árbitro. E às vezes o cara na tensão tem que tomar uma decisão meio rápida, tá na praia, o jeito que ele vê a onda é diferente, o jeito que ele analisa é diferente. Então a gente não é um julgador e julga o trabalho dos outros, assim, considerando que estivesse errado, mas na verdade eles são profissionais dessa área. Pode ser uma falha. Eu acredito muito, sim. Pode ter uma falha ali? Pode. Que nem eu falei, né? É humano. Objetivo, é humano. Mas numa conspiração que tudo fazem para prejudicar o brasileiro, eu acho um exagero, meio que um complexo de vira-lata, assim, que o brasileiro tem. Afinal, o Medina 2 vezes campeão, o Ítalo campeão, o Mineirinho campeão. Nós temos, se fosse conspiração, ninguém era campeão. Eu queria trazer mais uma informação que talvez pouca gente saiba, mas que talvez mude a forma de ver. Esse formato que a WSL está aplicando esse ano é comentado, e os atletas sabem, há 3 para 4 anos. Isso numa conversa que eu tive com o Grilo há 2, 3 anos atrás. Ele me contou que os atletas tinham recebido um e-mail falando da intenção desse novo formato. A princípio, essa Final Five seria nas Mental Y, que era a ideia, o projeto deles. Cara, aquilo ali era uma era muito mais John, assim. O John tava ganhando tudo e o John era um cara a chegar na frente. Sim. Então, se fosse contra brasileiro, eles não teriam tido essa ideia. Se é essa ideia isso prejudicaria, se acredita que prejudica, para quem acredita que prejudicaria o John na época, não o Medina. Porque há 4 anos atrás ali, quem estava nessa supremacia, o John acho que talvez tivesse pela consistência, não competitividade, porque eu acho o Medina muito mais competitivo que o John, mas o John talvez um cara mais completo naturalmente, vamos dizer assim, e o Medina um talento com muita vontade, mas enfim, prejudicaria o John. Então não seria para prejudicar o primeiro lugar ou para tirar de brasileiro. E outra coisa, né? Estão colocando na casa do Felipe Toledo, né? Mesma coisa que os caras fossem fazer o campeonato e fazer lá em Ipanema. Eu ganhava daí. Eu nem iria competir com vocês se fosse em Ipanema. Mas, então tem essa situação. Poderia prejudicar um outro surfista chegando em primeiro. E o que eu penso de esporte e regra? A regra é igual para todos. Então, o Medina fez um ano excelente, mas o Medina poderia ter feito um ano não tão consistente por outros motivos. E se fosse pensar, desculpe te cortar, TBT, pensar na engenharia do projeto e no histórico do Medina, ele não teria chegado, porque o começo dele é sempre ruim. O começo dele é ruim. E assim, vamos colocar uma outra situação aqui que todo mundo se envolve. Eu acho que não tem nada a ver, que ninguém deve opinar, mas beleza. O cara teve um ano pessoal diferente do normal. Teve um problema com família, um casamento, e poderia ter mudado muito na forma dele de agir. Não mudou. Ou se mudou para melhor, e ele é indiscutível um talento, um monstro dentro d'água. Mas ok, vamos dizer que isso abalasse ele emocionalmente e ele não tivesse um ano tão consistente, mas conseguisse classificar em quinto pelo talento que ele é, pelo surf dele, é muito difícil ele não ficar entre os 5. Mas vamos dizer que ele tivesse bem abalado emocionalmente e ficasse em quinto. Ele é um cara que em quinto, beleza, chegou em quinto. Mas é um potencial para chegar em quinto e levar o primeiro. Seria justo, injusto, enfim. A gente nunca pensa em virar a mesa, né? Vamos virar a mesa e vamos pensar que a gente só tem um brasileiro, o Medina, em quinto. E aí coloca na frente dele ali o Kelly, com uma certa consistência e com uma puta experiência, daí coloca o próprio Morgan como um talento ali que chegou, o Conor Coffin com uma consistência, com uma borda que estão valorizando e está trazendo um surf, enfim, coloca outros 4 na frente dele, nenhum brasileiro, e ele chega lá e atropela os 4.
Nós ia lutar pela mesma justiça ou a gente ia botar o Medina em cima de um caminhão de bombeiro e ia soltar foguete? Entendeu? Então eu acho que às vezes muita gente cobra essa justiça quando está de um lado. E o que é justiça? É igual para todos, né? Na minha opinião, é igual para todos. Não, tipo, só é justo quando eu ganho e quando eu não perco. Quando eu perco é injusto e quando eu ganho tá... Quando eu ganho tá certo, quando eu perco tá errado. Então, a gente tem que se equilibrar um pouco nessa questão, eu acho. E... É legal até a E questão do assistir, podcast. pensar como público. A galera até ter outros pontos de vista, né? A gente tem 3 pontos de vista aqui diferentes, mas eu acho que é unanimidade que não... Analisando, acompanhando, todo mundo aqui acompanha o surf há muito tempo e acompanha como era o sistema, como foi as mudanças, como está sendo hoje. O objetivo dos caras é que a gente goste de assistir, continue gostando e então essa tentativa é justamente nesse caminho, né? Para ser diferente. Eu acredito muito nessa tentativa de ficar mais excitante para o público assistir e para mais público assistir. É isso que eu ia falar. Porque pra gente que gosta de surf, pode ser 4 horas da manhã e a gente vai assistir de qualquer jeito. Mas como ampliar o público? E assim, a WSL é uma empresa. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado financeiro, ela foi comprada, né? Vendida, comprada, foi incorporada para quê? Para virar uma empresa lucrativa. Talvez nunca tenha dado lucro ou dá pouco, por quanto pode, tem alguém lá fazendo um trabalho para que seja mais lucrativo. Quanto à questão de ser justo, é o que eu falei, né? Eu acho que o justo, a lei é igual, a regra é igual para todos. Outra coisa, os atletas têm voz e têm um representante. Isso foi apresentado há 3, 4 anos atrás. Eles tiveram a opção de se unir, chamar o representante dos atletas e se opor à questão. A pelo menos se opor ou tentar conversar. E, de certa forma, há um consentimento para ser feito isso. Entre os atletas. No geral, né, WSL com os atletas. Pode ter um ou outro que não concorda, normal, como aqui a gente tem discordância de opiniões, mas que não tem uma discordância a ponto, uma oposição a ponto da WSL falar, não, peraí, não vamos fazer. Porque se fosse... É simples, cara, é injusto, todos os atletas acham injusto, cruza os braços, ninguém participa. Tipo greve. Tipo greve, claro, isso é o poder da política, de um posicionamento popular. Os caras só surfam na vida e ainda vão fazer greve. Já vi de greve. Mas estamos seguindo a pauta? Tá legal? Você está fluindo? Temos mais alguns assuntos. Eu trouxe alguns fatos aqui. Já gastei todos os meus caracteres. Sobre esse lance da audiência, eu acho que vai ser bem bom, porque em 2019 o campeão mundial foi definido na última bateria do dia, Medina contra Ítalo. E foi a maior audiência até hoje. Então, assim, a galera com certeza vai parar para assistir. E todos os anos que eu assisti, que, por exemplo, o Kelly ganhava em Imbituba 2 etapas antes, não sei quem lá ganhou uma etapa antes. A última etapa é um Pipe Master independente do... Parece um campeonato especial, mas não tem mais a emoção da tensão, né? Aqui a gente viu o campeonato, acompanhou junto finais de WCT que estavam disputando o campeonato, o evento e o campeonato, e a galera berrava, torcia. Isso que é o legal do esporte. Eu acho que a WSL quis trazer essa emoção para todos os anos, né? Que às vezes tem um ano que sim, eu assisti ano do David Hardman, ganhou, o ano foi horrível de onda, ninguém sabia quem era o David Hardman. Ninguém nem sabe, para quem tá assistindo, para quem tá escutando a gente, nem sabe. De que ano é isso? Antes do Kelly. Produção. Miguel tá revelando a idade dele aqui. E então é a evolução do esporte, né? A gente que acompanha há bastante tempo tem notado que tem sido mais legal de assistir. Então eles querem deixar mais interessante. Mais interessante para assistir. Vinculando, por exemplo, ao skate e à Olimpíada esse ano. É um esporte que nunca mais sai da Olimpíada, porque a galera ficou vidrada no esporte. O sistema de apresentação, como foi, a emoção, disputa, começou num dia, terminou no dia. Então eu acho que o surf ele tem um público muito específico, e esse público muito específico sempre vai assistir, e eles querem atingir um público um pouco diferente que vincule ao surf, né? Legal. E ao se tratar de pico, vocês acham que Trestles é mais desafiador que Pipe? Talvez mais
democrático, não sei se dentro do esporte tem isso, mas é uma onda assim que vai avaliar muito mais uma performance do que a onda pode oferecer, na minha opinião, do que a pipe é muito conhecimento do pico, muito da onda vir na hora e o cara tá posicionado. E Trash Tools, ela é quase uma piscina de onda, é muito parecida, porque todas as ondas são muito iguais, assim. Então, eu acho que, falando em justiça, que se falou tanto, acho mais justo em Trash Tools, se bem que não é sempre que a esquerda funciona, a direita vai funcionar muito mais que a esquerda em 90% das vezes. Como pipe também, a esquerda é muito diferente a onda de pipe do backdoor, mas talvez fique um pouquinho... O justo seria na piscina. Então. Só que o formato da piscina a gente já viu que é um pouco monótono para assistir. Não ter a disputa, a estratégia, o posicionamento, tira um pouco da disputa. E como eles querem acirrar uma disputa final, a piscina... Eu jogaria a piscina para surf olímpico, eu colocaria piscina de surf olímpico. E Campeonato Mundial de Surf, WSL, World Tour, o nome que quiserem, as ondas do mar com de estratégia. Eu separaria as duas coisas. Eu acho que sendo na praia até vem essa emoção, né? De ver se a onda vai vir ou não. Mas voltando ao pico, a gente pode julgar a questão do pico, da onda, mas envolve muita coisa por trás. Por isso que é muito difícil fazer um evento, organizar. Vamos, assim, tem o lance da pandemia, mas vamos esquecer a pandemia. Fora isso, tem uma organização, você tem que ter um acordo com o governo do país. Até essa conversa que eu tive com o Grilo há anos atrás, eles não conseguiram fazer essa mudança no primeiro ano por causa do governo do Havaí, porque um campeonato homologado lá no dezembro, que ele acontece, teria que vir a acontecer em fevereiro, que é o que acontece agora, o Pipe Master começa o ano, isso vai para o governo tem que aprovar para daí ter um evento em outra época. Então, na primeira vez que eles queriam fazer isso, eu acho que era 2018 ou 2019 que surgiu essa ideia, mas não conseguiram reestruturar, porque tem que reestruturar todas as etapas. A perna europeia, que tinha um ano para acontecer, aí mudaria, daí sai uma etapa, entra em outro mês do ano, e aí outro mês depende do patrocinador local, da prefeitura da cidade, do país homologar. Então são várias outras coisas que acontecem que quem está de fora não sabe. O que precisa para ter uma organização que não é de um evento, são eventos ao redor do mundo. Então tem uma conversa ali. Trash Tools talvez seja pela facilidade de fazer lá, pelo governo, pelo campeonato que tem patrocínio fácil. E a qualidade da onda, né? Eu considero uma das ondas, comparado, vamos dizer, Mentawai, Macarrones, Trash Tools, uma das ondas mais alta performance que existe no mundo. Então, o campeão mundial em Trash Tools merece ser campeão, porque o cara, ele vai surfar uma onda que proporciona ele fazer o que ele quiser, praticamente. Não vai ser um tubo extremo, mas vai ser vamos dizer, o surf na média, né? Que todo mundo sabe surfar. Sim. E eu acho que também a partir dos próximos anos, que se continuar esse sistema, vão ter ondas diferentes. Quem sabe um dia termina em Pipe, um dia em Tiopa, um dia na África. O calendário do ano que vem está com o Final Five, local indefinido ainda. Não sei se estão estudando ou se querem guardar como uma surpresa, como um... Talvez até pensando, eles não querem mais um Kelly Slater 11 vezes campeão mundial. Eles querem pessoas de nacionalidades diferentes, com estilos diferentes, ganhando em anos consequentes. Não querem o mesmo campeão várias vezes. Talvez isso tire a emoção do esporte. E esse final talvez dê essa intenção. Mas isso é engraçado, né? Tipo, por exemplo, o Kelly foi 11 vezes. Agora não pode ter um brasileiro seguido do outro, ou o mesmo brasileiro? Pode. Não, mas pode, então... mas se reinventando, se adaptando a um novo formato... Mas é que não sei se é o que falam que os gringos falaram, Você não acha que aqui a gente começa a entrar na conspiração de novo? Eu não acredito nessa conspiração. Não conspiração, mas não, eu sei, mas não parece que a gente começa a mesma coisa de eles olharem, tipo, o outro lado, entendeu? Claro. Né? Essa parada também, né? Tipo, porque só os gringos também poderiam ser 11 Eu acho que o sistema 5 vezes campeão. O sistema que eles estão fazendo para equilibrar nas nações é o classificatório para o WCT, que vai ser diferente, vai ser dividido em países, evento dos países para entrar nos eventos que vão classificar para o principal. Então aí eu acho que eles vão tentar
dividir mais entre as nações. Mas eu acho que no evento é uma experiência que talvez nem eles saibam o resultado, porque o surf é muito subjetivo, justamente a análise das ondas, a sorte do cara no dia. É uma experiência até para a empresa. A questão do resultado, ele não é certo que eles vão ter o melhor resultado nesse sistema, é uma experiência. E aí, acho que você falou, né? A gente já comentou aqui, tem a questão da empresa WSL, lucro, e tem a questão do mercado surf por trás, batendo números e lucro também, né? A gente sempre... Aqui eu vou entrar com uma conspiração minha, assim, mas eu sempre percebi a WSL fazendo uma força muito grande para manter 2 atletas europeus no circuito. Mesmo eu, pessoalmente, achando eles um nível um pouco abaixo, de certa forma, ter um atleta europeu. Tipo uma cota. Quase como uma cota. Por quê? Porque o mercado europeu tem que vender. O mercado europeu tem que vender surf também. Existe um lobby das empresas por trás para Kicksilver vender na Europa. Para Billabong vender na Europa. É igual a final do Rio Pro sendo domingo para passar no Esporte Espetacular. Eu acho justo. Se a gente tiver só brasileiro, imagine os 10 primeiros do Mundial fossem brasileiros. Qual a vantagem disso para o nosso esporte? Eu acho que começa até a prejudicar. A gente perde a graça para o resto do mundo e vai perder a graça para a gente também. Sim. Eu acho que quanto mais o campeão ser o melhor do mundo, mas ter a disputa justa contra todos do mundo. Eu acho que é interessante isso. E vocês esperavam esses Final Five? Porque o Morgan Sibilic, ele em entrevistas assim, ele nem pensava em ser campeão mundial esse ano. Ele tava tipo, não, quero dar o meu melhor, vai que um dia, né? Mas assim, ele nem pensava e agora tá ali. Esse ano acabou sendo especial no sentido de ter menos eventos. Mas foi um jeito dos caras chegarem no resultado, né? Até a última etapa que ia ter no México não teve. Então foi depois do México. Tá certo. Foi um ano muito atípico para a gente chutar quais seriam, né? Foi um pouco de sorte do Medina de se dar bem no evento. Eu estava torcendo até para ter 4 ou 5 brasileiros ali, mas acabou não acontecendo, porque o Eudora estava muito perto, tudo, né? Sim. Mas os 3 ali, os primeiros, eu achei que iam. E agora, qual a aposta de vocês agora para essa etapa, então? Eu, por ser a casa do Toledo e por questão de torcida, não é só por técnica, eu, vamos dizer, penso nele por ser um cara de lá, já vai entrar no meio do campeonato, vai ter a bateria para aquecimento, mas os 2 primeiros ali são muito monstros, né? Os caras fazem milagre, fazem nó em pingo d'água, então é mais torcida. Vai depender da onda do dia, do astral dos caras. $1.000 em quem? $1.000 valendo 10 mil em quem? Se fosse $1.000, eu colocava Medina. O cara tá em primeiro e vai... Você, Jéssica. Eu acredito que o Medina vai ganhar, mas a minha torcida é pro Felipe também. Porque eu acho que ele merece um título mundial. Mas todos merecem. Sim, mas os 2 já tem, né? Para nós, como nação, seria interessante ter mais um, assim, pra gente ficar mais forte ainda, né? Independente vai, né? Se qualquer um dos 3 ganharem, vai ter um tricampeonato consecutivo brasileiro. Você, Japão. Cara, a minha aposta acho que é Ítalo, velho. Ítalo? É um backside, né? Pensando que o Medina também, né? Pensando que a onda é mais direita. Uma aposta no Ítalo. E você, TB? Eu apostaria no Felipe. Se fosse pra apostar, assim, eu colocaria as fichas no Felipe. Eu sou muito de arriscar, né? Meu perfil, assim, eu arriscaria tudo no Felipe. Mesmo sabendo que o Ítalo e o Gabriel talvez tenham mais recurso, e vai depender um pouco do mar, assim. Até esses tempos eu comentei num post da WSL lá. Pra mim, o Medina e o Ítalo também, um pouco menos, mas também são os únicos que têm chance de fazer uma nota para entrar no somatório na esquerda de Trestles. Não vejo o Conor Coffin pegar uma onda para a esquerda, de backside, e dar 3 batidas, por mais que ele dê por baixo, e fazer uma onda para entrar num somatório, numa disputa de título mundial, e ele fazer um 8 ali. O Medina e o Ítalo são capazes de fazer notas acima de 8 para a esquerda. O Felipe mas assim, se tiver com a estrela.
O Ítalo e o Gabriel tiram uma nota para cima do 8 se vier uma esquerda, se precisar com o recurso deles. A onda oferece um 6,5, eles vão lá e fazem um 8,5. Então, se tiver a onda para a esquerda, pode favorecer isso. Se ela tiver só para a direita, eu vou lá e boto $1.000 no Felipe. Alguém sabe se o tempo de bateria vai ser o padrão ou vai ser um pouco mais, talvez? Não estudei esses, eu não sei. Pelo que eu vi, é normal. Mais tempo você tira o efeito Pera aí, forte deixa eu ver com a da produção jogada. aqui. Produção? Vai ser igual. Então, mas uma coisa é certa, né? A torcida aqui é brasileira. E falando em torcida brasileira, agora é o momento merchan. Vai, Jéssica, manda o merchandise pra galera. Deixa eu colocar o manezinho aqui em cima da mesa. O Espaço Surf também precisa vender. Falando em WSL, empresa, mercado surf. O Japa vai falar pra gente o que chegou aqui no Espaço Surf Curitiba. É isso aí, galera. Chegou aqui pra gente a exclusividade em Curitiba. As camisetas do campeonato, o boné e a toalha com a logo do campeonato. Então, aí, isso aqui. WSL Finals, repicou, WSL Finals. E é isso. Querem complementar? E é produto tipo NFT, né? Só vai ter agora, não tem mais. Então a tendência é valorizar. É uma série limitada, é exclusivo. É histórico, hein, galera? É histórico. E vocês encontram aqui no Espaço Surf Curitiba. Se não demorarem muito, né? Porque o Japa já pegou uma camiseta pra ele, a Jéssica pegou outra. Na verdade, não sobrou mais camiseta, todo mundo. A gente já pegou todas. Mas é isso aí. Não, tem gente, é brincadeira. Legal. Tá, e vamos falar da mulherada agora. Quero saber. Brasileira, a gente tem Tatiana Weston Webb, né? Mas a gente tem ali duas competidoras que estão bem fortes. Carissa Moore, ela é tetracampeã mundial. E ela tá saindo agora de ouro olímpico, né? O primeiro ouro olímpico do surf. E Stephanie Gilmore, que é heptacampeã mundial. E também mesmo estilo ali, né? As 3 baterias, depois o melhor de 3, exatamente, o mesmo formato. Vocês têm uma aposta? Olha, vou te falar que de repente a Stephanie, que ela já vem de quinto ali, embalado, vai ser... Ela surfou muito a etapa do México ali. Eu achei muito bonita. O estilo, a linha dela tava muito massa. Eu acho que a Carissa tá um nível acima. Colocaria assim a Stephanie tipo Kelly e a Carissa o Gabriel. Tipo, história, tudo, estilo, surfa muito ainda. Pode ganhar a qualquer momento, mas o nível, a modernidade, assim, o surf atualizado da Carissa tá acima. Essa é a minha opinião. Minha aposta aí iria na Carissa. Acho que a Tati faz a final com ela. A Tati segura o segundo posto e faz a final com ela. Já seria bem legal, bem merecido. Vou torcer pra Tati, mas mesma história. Se fosse pra botar as fichas, eu botaria na Carissa. Mas a Tati, o histórico dela no CT, ela não venceu nenhuma bateria ali com elas. Com a Stephanie, com a Carissa. Uhum. É difícil. Claro. E é do dia também, né? É do dia. Se ela estaria, porque ela merece. Todos que estão ali merecem, né? A Carissa Moore é um monstro. Quando ela tá no inspirada, ela faz 2 pontos a mais que as outras, às vezes. Mas essa final, as surfistas... Uma coisa que a WSL acertou demais, eu pelo menos, há 3, 4 anos atrás, não sabia nada do surf feminino. Não acompanhava nada. Essa intenção deles colocarem, mesclar o surf feminino com o masculino, você tem uma visão preconceituosa, achar ruim, mas eu hoje em dia vejo que foi um dos maiores acertos que eles tiveram de fazer isso, porque eu acompanho hoje o feminino quase como o masculino e o surf feminino está absurdamente bom. O surf de piscina tem menina que surfa melhor que os caras naquela onda. Mas você achou que essa questão, a WSL colocou, de certa forma, eu acho, né, no começo lá, para forçar um pouco o público a assistir também. Sim. Porque a gente não assistia. Eu não assistia. Agora entra o feminino. Putz, desligava, ia fazer o que estava atrasado, porque você parou tudo para assistir o masculino e voltava. Que horas que volta o masculino? Isso forçou a gente a assistir mais. Mas nesse mesmo período que você falou ali de 3, 4 anos, eu acho que o surf feminino evoluiu muito.
E tá tão... Você, TB, trabalha com competidor. O competidor tem que estar na competição e tem que estar competindo contra alguém que surfa melhor que ele. As meninas estando junto com os meninos, eu acho que incentivou elas a surfarem melhor, porque elas veem o potencial do surf. E você, surfista, você não vê, ele surfa, o homem surfa melhor que eu. Ele consegue fazer aquilo naquela onda, eu consigo fazer também. Então ela equivaleu, na verdade, o WSL começou a fazer, colocar as meninas para a galera assistir e subiu o nível do surf feminino. E subiu. Hoje em dia é prazeroso de assistir. Não, é legal, é disputado. Então... E tem na piscina de onda que você equivale o surf dos dois sexos, vamos dizer assim, né? Porque é o desempenho na onda. Tem menina ali que ganhava bateria, sei lá, metade das meninas ganhavam de metade dos meninos fácil. Porque ela tem... várias mulheres do WSL entenderam a onda, sim, sabem usar a prancha certa e surfam melhor que os caras. Então, foi muito maneiro. Talvez numa onda ultra pesada, num chopo ultra pesado, não seja interessante, porque é questão de segurança e atitude e tal. Mas os eventos que eles colocaram, as meninas e os meninos, trouxeram para a equivalência. E nessa final ali vai ser tão emocionante assistir o campeonato, a bateria dos homens quanto das mulheres. Legal. E as mulheres que chegaram na final, todas elas eu acompanhei esse ano, surfam demais. Então, todas aqui podem ganhar, não tem uma... Que nem no Brasil, no masculino, eu acho que os quarto e o quinto, por ser 3 brasileiros e os caras serem muito bons naquela onda, eu acho mais difícil na bateria masculina o quarto e o quinto chegarem na final do que na bateria feminina. Eu no feminino senti falta da Caroline Marques nessa final aí. Eu acho que ela podia fazer a Caroline Marques estava todos os meus fantasy. Mas ela vai ter muitas chances ainda, porque ela é muito nova. Mas ela tinha chance de fazer um estrago aí no meio, eu acho. Mas tem esse lance da consistência, da experiência, que ela tem 19 anos, né? Produção, peraí, de volta aqui. Produção? É isso aí, TVS. Eu acho que é algo assim, então, tipo, ela ainda vai ter as chances dela, mas eu queria ver ela fazer um estrago aí no meio, assim, classificar ali em quinto, quarto e... eu acho isso muito legal, assim, porque eu vejo que refletiu no mundo inteiro, né? A gente vê aqui no Paraná. Eles tiveram que abrir uma categoria feminina que não tinha. Então, acho que tudo é e a gente vai fazer o surf, você vê muita menininha nova, menina com os pais, tudo. Então, a quantidade de surf feminino nos últimos tempos do pessoal mais novo aumentou muito, porque hoje em dia você tem incentivo, né, dos pais. Isso é renovação, né? Renovação do esporte, consequentemente renovação do mercado, consequentemente o mercado aquecido vai dar esse capital que precisa para esses novos formatos, para ficar cada vez melhor. Isso é a WSL, por exemplo, a gente gosta de surfar num line-up sem ninguém. Mas o surf é um esporte extremamente prazeroso. Então, quanto mais gente entrar no esporte, mais gente feliz vai ter no mundo. E quem sabe o mundo melhore. Então, a WSL, de fazer as experiências que elas fazem e agregar mais gente, mais curioso, mais gente interessada, mais pai querendo incentivar os filhos a entrar no surf, é bom, porque a gente sabe que pega a onda porque é muito gostoso. Então, apesar do crowd, é questão da gente saber educar essa moçada nova também e o pessoal saber se comportar. Tem espaço para todo mundo. Vai puxar um porrete aí? Você falou educar essa moçada nova? Não, porque eu já surfei pico que fui tacado pedra, mas é atitude má dos dois lados, né? Atitude errada do cara que tá no outside querendo ser dono único e atitude errada, às vezes, do novo que entra sem noção. O esporte evoluindo, todo mundo aprende. Sim, mas esse sem noção, como que ele vai aprender? Ficando velho e parando de surfar. O tempo passa, a moçada que surfa hoje é muito diferente da moçada que surfa no passado. O pessoal explica. Não, do novo, ela quis dizer do novo, começando, como é que ela vai aprender se ele não se meter lá no meio para aprender, para ganhar essa experiência? Eu acho que a moçada, quem começa a surfar hoje já começa com mais gente próximo. Eu comecei a surfar, o surf era completamente autodidata. Eu não sabia o que era longarina, o que era quilha, tinha uma prancha. Tua prancha aqui, tua primeira prancha. Vergonha de perguntar para os outros. Hoje em dia, quem começa a surfar já começa com muito mais informação, até sobre crowd, sobre posicionamento, sobre onde que é mais interessante começar ou não. Então, o surf hoje em dia talvez comece de uma maneira mais educada. Sempre vai ter o sem noção, o extremo, né? O novo que é sem noção e o antigo que não aprendeu. Então,
Mas na média, você sente um line-up mais feliz, mais educado, mais animado, o pessoal mais em harmonia, porque vai ter mais gente, sempre vai ter mais gente. Se não era tipo fazer uma cidade com rua só pra quem tá na autoescola. Não pode entrar no trânsito ainda, tem umas ruas só pra você. Nunca vai perder a hierarquia o surf. Quem surfa mais tempo, quem entra em condição extrema, sempre vai acabar tendo a preferência por questão de respeito. Quem está começando vê que aquela pessoa tem uma noção maior e automaticamente vai respeitar. Então mas é a evolução do esporte. Eu sinto, acompanho de surfar há muito tempo, de que tem melhorado, tem evoluído. O sem noção sempre vai ter, isso não tem como fazer. Eu acho que a internet também ajuda muito, né? Já tem blog, os dois lados, né? Pra tudo, eu acho, a internet já, tipo, você vai ali, quero aprender a surfar, já tem tudo ali, né? Tipo um código de conduta, Exatamente. Lá em Mas lógico que na água é diferente, né? Na água sempre é diferente. E as pessoas viajam mais, vão mais para outros lugares. Você entende que, por exemplo, o surfista gringo é mais bem educado no sentido de saber lidar com o crowd. Porque o cara surfa com o crowd há mais tempo que a gente. Então, point break, a gente talvez começou a viajar mais tarde, por ser um país que o surf é mais tarde, então a tendência eu sofri muito por ser brasileiro odiado fora do Brasil, e isso está mudando, cara. Hoje em dia você viaja, ainda existe um pouco de preconceito, mas menos que já teve, porque muita gente bem educada já está começando a viajar. Então... E voltando para Trestles, né? Trestles é um pico bem crowdado, o mais crowdado da Califórnia. Lá tem o crowd da madrugada, das 10 horas da manhã, das 11 horas da manhã, do meio... De todas as gerações, todas as idades diferentes. E lá é uma reserva, né? Então você tem que parar o carro e descer que dá uns 20 minutos, 25 minutos. Desce no meio de uma reserva, numa ciclovia, e no meio tem uma placa. A gente tirou fotos lá nessa placa, né? Tipo, mais ou menos com um código de conduta, assim. Se você é iniciante, não sei o que, reme por aqui e não reme por ali. Espere sua vez, tem uma... Nessa placa, a regra mais interessante a regra que eu acho mais interessante é uma que tem uma onda de pico e um surfista indo para a esquerda e uma direita e diz, se a onda é de pico e você tem a possibilidade de escolher um lado, deixa o outro lado para outra pessoa, porque mais pessoa vai aproveitar o surf. Eu, cara, viajo há uns 20 anos, assim, para surfar. Acho que a primeira trip que eu fiz fora do Brasil, a gente se encontrou no Peru, né? Foi a minha primeira trip internacional. E naquela trip, antes de vocês chegarem, que eu fui sozinho, fiquei alguns dias lá, eu tive uma puta lição. Bem nessa questão que a Jéssica falou, né? Eu não tinha essa experiência. Como eu ganhei essa experiência? Fazendo cagada e tomando um esporro. Então eu tomei um puta esporro de um italiano que morava lá no Peru e remei errado, voltando numa onda em Pacasmayo, e entrou a série, e eu no desespero, nunca tinha pego onda assim, e comecei a remar mais preocupado em fugir daquela onda que eu nunca tinha visto daquele tamanho, com aquele volume d'água, e esqueci do resto. Nisso eu me desloquei para cima dele, e junto desloquei ele para a parte errada da onda. Então, além de quase matar ele, a gente atrapalhou a onda do cara que estava vindo. E aí eu tomei um esporro, que depois fui pedir desculpa, o cara não aceitou, me deu mais um esporro, e depois de noite eu fui comprar uma coca, assim, do lado lá da pousada, Los Faroles, e o cara tava ali, o cara me olhou e veio conversar comigo, tipo, eu me exaltei com você, desculpa, na hora eu fiquei nervoso, e eu também falei, eu também entendi ali, mas eu realmente não sabia, minha primeira viagem, e na hora eu tava assustado, me desculpe também, e ficou tudo certo. Mas como que eu aprendi, né? Tomando a buzinada no trânsito. Era eu com o carrinho da autoescola tomando buzinada. Porra, acelera. Talvez hoje em dia, com mais experiência das pessoas, e as pessoas às vezes dividindo mais essa informação, você hoje em dia não saberia mais isso antes de chegar lá na trip. E também serviu para eu não ter uma atitude como esse cara teve comigo. Sim. A informação que ele me passou foi válida, a forma que ele me passou não. Mas eu entendo ele que foi no momento. Mas eu não agiria assim hoje pela experiência que eu tive. Então eu tento passar a informação, mas segurando os ânimos, assim, vamos dizer, né? Que às vezes não dá também, justamente por ser uma situação meio rápida, meio de susto, de adrenalina, e a pessoa acaba se exaltando. Isso acontece muito. TBS queria um podcast de 10 minutos, já tá quase 1 hora. Mas nós temos mais assunto? Eu falo, né? Estamos falando, mas... Conversa, podcast. Pô, galera, muito legal ter essa conversa aqui. Quero agradecer o Miguel novamente por ter aceitado o nosso convite.
E falar para todo mundo que o Surf Pod agora é um podcast mensal produzido pelo Espaço Surf Curitiba. Então, próximo mês, vamos ver qual vai ser o assunto, né? Vocês podem mandar nos comentários e a gente vai ler tudo. E é isso aí. Então, a mesa é de sinuca, mas o papo... é de surf. Legal. Miguel, obrigado. Show, Japa. Valeu, gente. Legal a conversa. Sempre é produtivo. Pois é. Valeu. Não se exaltamos, não brigamos. Não virou porrada. Ai, ai. Legal, hein, galera?